Unidade 1, Cartografia e Sistemas de Localização. Aula 3.1, Conteúdo: os mapas e representação gráfica. Projeções cartográficas. Habilidade: identificar quais as projeções cartográficas que estão sendo utilizadas para elaborar o mapa. Olá, boa noite a todos os alunos, boa noite a todos os professores presenciais. Estamos aqui mais uma noite reunidos, para estudarmos a nossa geografia. E vamos continuar nossos estudos da unidade 1, Estamos estudando sobre sistemas de localização. Então, hoje, continuando, sobre projeções cartográficas. Mas antes disso, iremos relembrar o que nós estudamos na última aula de ontem, em que nós verificamos sobre os mapas e a representação gráfica através dos elementos dos mapas. Vamos verificar aí sobre a evolução dos mapas, relembrando, que os mapas eles vieram desde lá do tempo antigo, onde os seres humanos eles ainda riscavam, desenhavam naquela época ali em rochas, nas pedras que tinha, para verificar o que acontecia no desenvolvimento daquela época, Até então não existia aí uma escrita que a gente conhece atualmente na nossa língua portuguesa, Então, antigamente eles desenhavam muito, então foi a partir desse momento em que a gente observa que, com o passar do tempo, além das rochas, iriam começar a evolução dos mapas com os papiros, A gente também verifica aí com a evolução dos mapas, com esse processo de desenvolvimento de tecnologia, a utilização aí de radares, de aviões para verificar, mapear determinadas áreas. Então, realmente começa aí a evolução dos mapas. E o mapa, gente, vai ser uma das mais antigas formas gráficas de comunicação. O mapa é um meio de comunicação também, que muitas das vezes vão ser representados por símbolos, e esses símbolos vêm através de pontos, de linhas, de texturas, de cores e de textos. E apenas algumas informações elas podem ser representadas, E os elementos de um mapa, ele vai ser composto por um título, que é o nome, a orientação, norte, sul, leste, oeste, a legenda, para saber o que significa ali os símbolos, as cores, a escala, porque a gente desenha um tamanho enorme num papel, então é preciso diminuir o tamanho, e a fonte, quem foi que fez esse mapa. Além disso, vocês estudaram sobre a classificação dos mapas, temos aí o mapa topográfico, e uma carta topográfica. O mapa topográfico vai ser essa representação da superfície terrestre, o mais próximo possível de uma realidade. E a gente observa que quando uma escala ela é pequena, menos detalhes a gente observa. E uma escala maior, a gente vai verificando que vai apresentar mais detalhes, e isso através de um mapa topográfico. Mas, além de um mapa topográfico, também vamos ter uma carta topográfica, onde a gente verifica com essa escala média, ou muitas das vezes se utiliza uma escala grande, onde tem muito mais detalhes do que o mapa topográfico, tá? E também há mais precisão entre a representação e a realidade. Então a gente verifica a importância, dos mapas aí na nossa vida. Muitas das vezes a gente pega para verificar um determinado local, como é que faz para chegar, o que se tem naquela área. E assim a gente verifica a evolução dos mapas, ok, gente? Relembrando que nós estudamos, vamos agora para o nosso desafio do dia. No nosso desafio do dia, eu quero que vocês observem estas 3 imagens, gente. Todos representam praticamente o mesmo lugar, Mas aí eu quero que vocês observem o que vocês diferenciam de um para o outro. E analisando essas imagens, gente, eu quero que vocês respondam aí no momento, entre vocês, entre os colegas. Vocês já escutaram falar sobre projeções cartográficas? Quero que vocês conversem com os colegas e identifiquem aí as principais diferenças que existem entre essas projeções cartográficas e os mapas. Observem, já retorno com vocês. Então, gente, após vocês observarem, aí as imagens, verificando o que cada imagem ela poderia colocar para a gente de diferente, nós podemos observar aqui, agora neste mapa, que normalmente a gente observa
que neste mapa vai mostrar para a gente os continentes, os oceanos. Temos aqui nessa região, né, a parte do continente da Oceania. Também vamos ter aqui a Ásia, nessa região já mais para cá a Europa, em tamanho maior o continente africano, e já chegando aqui para essa região, né, toda aqui a América, a parte, no caso aqui, né, da Antártida. Então a gente observa aqui este mapa, essa projeção cartográfica, ela mostra pra gente, né, a parte dos continentes e também dos oceanos. Mas se a gente for verificar em relação a outros mapas, outras projeções cartográficas, a gente verifica aí diferentes formas como que elas foram feitas, tá? Então a gente vai estudar e verificar diferentes projeções cartográficas que irão existir, né? Para a gente saber distinguir qual que a gente utiliza mais hoje em dia nos estudos da cartografia, da geografia, tá? Então, olha só, vamos verificar o que são as projeções cartográficas, tá? Então, as projeções cartográficas, gente, elas representam a superfície, né, do planeta Terra. A gente pode observar muito bem essa superfície do nosso planeta em um determinado plano que a gente vai verificar, tá? Então, a gente observa aqui que uma projeção cartográfica ela vai ser essa representação do planeta Terra em um plano, ok? Não esqueçam. E vai ser confeccionado através do quê? Dos paralelos e dos meridianos que a gente pode verificar. Olha só, né? Por que paralelos? Porque os meridianos, aqui a gente pode verificar melhor, né? Esses paralelos, os meridianos. Então, a gente observa, né, que vai ser formada aí através dessas projeções cartográficas também, né? Então, a gente observa muito aqui os paralelos e os meridianos fazendo parte dessas projeções cartográficas, que a gente vai verificar que cada um vai ter um desenho diferente, ok? Mas, além disso, a gente observa, né, que nessas representações aí da superfície terrestre, que são várias projeções cartográficas, essas projeções, gente, elas foram desenvolvidas, né, com o decorrer do tempo. Tivemos vários formatos aí diferentes e elas foram então desenvolvidas para minimizar as distorções, né, minimizar aí as diferenças de um lugar para o outro. Então é isso que vai fazer com que as projeções elas acabam surgindo, né, e com o passar do tempo ocorre a melhoria dessas projeções para minimizar essas distorções, tá? Mas nenhuma é capaz de evitar a totalidade das deformações. Ainda existem aí projeções que a gente observa que vai ser diferente, né? Não é realmente a realidade que muitas das vezes a gente verifica, tá? Então a gente vai estudar e verificar isso, né? Essas diferentes projeções cartográficas. Agora, a gente vai iniciar verificando esses 3 tipos de projeções cartográficas, tá? Então, nós iremos observar aqui que teremos a projeção cilíndrica, tá? Então, aqui nessa projeção cilíndrica, o nome já fala, tem o formato aí de cilindro, né? Quando a gente retira, vamos supor que o que a gente observa aqui, né, com essas linhas imaginárias, é como se elas estivessem no papel, fosse colado e aqui surgisse, né, esse tipo de projeção. Então, isso aqui ficou conhecido como cilíndrica, tá? Isso é uma projeção cilíndrica, porque é no formato de um cilindro, tá? Mas, além da projeção cilíndrica, também teremos a cônica, que a gente pode observar também, né, essa projeção cônica, tá? Vai ter essa denominação por ter um formato de cone aqui realmente, né? Pega o desenho e coloca aqui através do papel. Quando abre esse papel, a gente observa aí essa projeção cônica. Mas além da projeção cônica, né, e cilíndrica, também teremos uma outra projeção, tá? Onde essa projeção, muitas das vezes, ela é pega aqui para mostrar pra gente a área polar, tá? Então, o nome dessa projeção vai ter 3 tipos de nomes, né? Vai ser denominado por diferentes aí, porém é a mesma coisa, tá? Então, a gente vai verificar que essa projeção, ela pode ser chamada de plana,
Além de ser plana, ela também pode ser azimutal, normalmente, né? A gente verifica nos vestibulares que eles utilizam muito azimutal, por quê? Porque é diferente, muitas das vezes as pessoas não sabem, tá? Então, também pode ser denominada de polar, tá? Então, plana, azimutal ou polar vai ser esse tipo de projeção que pega, o nome já fala, né? Polar vai pegar os polos do planeta Terra, ok? Ou então poderia desenhar essa região aqui, né? Tanto do Polo Norte quanto do Polo Sul. Vamos verificar agora, gente, as características de cada uma dessas projeções cartográficas. Então, olha só. Nós teremos aí a projeção cilíndrica. Vamos iniciar com a projeção cilíndrica, né? O que a gente observa aí na projeção cilíndrica? Gente, a gente verifica que um cilindro, ele acaba envolvendo a esfera terrestre, tá? Então, a gente observa aqui o cilindro, ele envolve a esfera terrestre, que seria este cilindro aqui, tá? A gente verifica aí esse cilindro, né? O formato de um cilindro, que é como se fosse desenhado aí para mostrar pra gente no planeta Terra, tá? E lembrando que sempre vamos ter aqui, né, os paralelos e os meridianos. Quando a gente retira esse formato, vai dar pra gente, né, aqui essa projeção cartográfica, tá? Mas o que a gente observa nesse tipo, né, de projeção aqui que a gente verifica da projeção cilíndrica? Gente, na projeção cilíndrica, olha só, observem bem aqui, ó, essa região do Polo Sul. Realmente, se a gente observa no mapa, né, muitas das vezes aí numa imagem de satélite, se o Polo Sul realmente é deste tamanho, então a projeção cilíndrica, gente, ele vai dar uma projeção maior para o Polo Sul, enquanto o restante dos continentes vai ter um tamanho bem maior do que é no real, tá? Então, essa projeção aí dos paralelos e dos meridianos, né, do globo, vai vir através de um cilindro, tá? A gente observa muitas das vezes que essa projeção cilíndrica, quando vocês verem essa imagem, não pode mais esquecer, lembra lá do cilindro, tá? Vai ser o mais utilizado e o mais conhecido, ok? Mas além da projeção cilíndrica, também teremos uma outra projeção, que vai ser a projeção cônica, né? O nome já fala, cone, né? Lembrem aqui de um cone, ok? Então, essa projeção cônica, a gente observa, né? Por exemplo, olha aqui o cone, né? Que acaba sendo formado, né? Então, a gente observa aqui que também vai ter, né, os paralelos, os meridianos, tá? Formando aí essa projeção cônica. Então, o plano que a gente observa aí vai ser o quê? De um cone, né? Então, vai ter um cone envolvendo a esfera terrestre, tá? Também. Os paralelos, eles são círculos concêntricos, tá? Então, esses paralelos, eles vão ser um círculo concêntrico, mas os meridianos, eles vão se dirigir para onde? Para os polos. Então, a gente observa com mais ênfase essa região aqui, tá? Então, a gente vai observar muito essa região aqui, dessa parte da esfera terrestre, com os polos, ok? E é muito utilizado, gente, para representar aí alguns trechos de continente ou países. Quando a gente retira, né, esse cone e mostra aqui no real, o que a gente pode verificar? Né, aqui tem o formato do cone e a gente verifica, né, da parte de cima. A gente fala da de cima porque é a parte do hemisfério norte, né? Então toda essa região aqui acaba sendo bastante visualizada porque é essa região que a gente verifica em grande quantidade. Mas também a gente pode observar o continente africano, o restante do continente americano, tá? Então ele é muito utilizado aí para representar o trecho de alguns continentes ou países também. Além da projeção cônica e cilíndrica, que nós já estudamos, vamos também verificar as características da projeção plana
ou azimutal, ou polar, que é tudo a mesma coisa, ok? Aí vai dependendo do que o autor ele pode colocar, né? Ele pode colocar sobre a projeção azimutal, ou ele pode colocar sobre a projeção polar, ou ele pode colocar sobre a projeção plana, que vai ser a mesma coisa, ok? Então, gente, a gente verifica que é um plano tangente aí à esfera terrestre, também, tudo é nosso planeta Terra, tá? Também os paralelos, eles vão ser concêntricos, né? Que pega essa região aqui dos polos, tá? Então, dá muito ênfase aos polos. E os meridianos retos, eles acabam se espalhando aí do polo, né? Vai do polo, pegando somente a parte do polo. É muito utilizada também para representar os polos ou colocar no centro de um mapa qualquer ponto da Terra. Mas, normalmente, quando a gente observa essa projeção, gente, ela vai dar para a gente os polos. Mas eu posso muito bem pegar, né, essa parte aqui plana ou azimutal ou polar e colocar aqui nessa região, né, para eu saber, para eu verificar, para eu estudar o que se tem nessa área melhor aqui no continente da América Central e a América do Sul, tá? Mas normalmente a gente observa muito que fica realmente numa área polar e normalmente no polo norte, tá? Então a gente observa muito essa região aqui do polo norte, tá? Então olha aqui o continente americano, né? A gente observa esse continente americano, o asiático, o europeu, tá? Então a gente observa aí dessa parte no hemisfério norte, tá? Com essa projeção plano azimutal, mas eu posso pegar e colocar esse mesmo formato em qualquer outra área do planeta Terra para também a gente verificar através dessa projeção plana ou azimutal ou projeção polar. Mas, além de a gente verificar, né, sobre as projeções aí planas, né, azimutal ou polar, a gente verificou também a cilíndrica e a cônica. O nome, gente, já mostra pra gente, tá? Cone vai ter formato de um cone. Azimutal pega a parte polar e a cilíndrica também. Mas além dessas três projeções, nós teremos outras projeções que foram elaboradas por diferentes pessoas e que colocaram o seu nome, né? Nós vamos ter a projeção cartográfica de Mercator, também teremos as projeções aí cartográficas, no caso de Peters, né? De Rosell e de Robson. E nós iremos verificar e identificar, né? Que cada projeção cartográfica aí, ela vai mostrar pra gente. Essa aqui é uma projeção cartográfica que daqui a pouquinho a gente vai verificar qual é essa projeção cartográfica. Antes de a gente verificar, né, essas outras 4 projeções, observem aqui essa projeção, né? Vai estar bem pequenininho aqui a parte, né, da área polar aqui da Antártica. Olha só aqui no meio, nessa região, né, aqui da área tropical, né, da zona tropical. Olha só a África, como ela está bastante esticada, gente. Aqui a gente observa aqui, né, a África bastante esticada. No caso aqui também da região da América do Sul também está bastante esticado. E já aqui nessa área, né, que a gente observa da América do Norte já vai estar bem menor, e também te observa aqui no caso do continente europeu e do asiático também acaba ficando bem menor. Então a gente vai observar e verificar, né, por que isso acaba acontecendo, por que essas pessoas elas acabam fazendo essas projeções cartográficas. Então vamos iniciar com as características da projeção de Mercator. Então olha só, gente, a projeção de Mercator, né, vamos logo observar aí, né, o que ela vai ter de muitas das vezes que a gente observa, né, que vai ser diferente. Olha só, a projeção de Mercator, ela é uma projeção cartográfica cilíndrica. Então, o que eles utilizaram para fazer o formato da projeção? Do cilíndrico, né? Então, aí é uma projeção cilíndrica conforme, tá? Vai conservar o formato dos continentes. Olha só agora, observem, tá? A projeção de Mercator vai conservar esse formato dos continentes, porém, vai alterar o quê? A dimensão de suas áreas. Ocorre aí alterações, tá? E o que a gente observa, né, aí nessa projeção de Mercator? Que vamos ter distorções, tá? Então,
que a gente observa aí? Que ocorrem aí no tamanho das áreas dos continentes. Agora a gente vai verificar aqui na imagem, né? Então, olha só, nessa região aqui, essa região, principalmente da Groenlândia, está bem maior do que o normal. Então, observem a distorção já acontecendo. Observem também aqui na Antártida, né? Já está bem maior. Olha só aqui a América do Sul, bem menor, né? No seu tamanho. A gente observa então que ocorrem essas distorções, né? Com o tamanho das áreas do continente. E a gente observa muito que o que vai evidenciar essa área aí? Vai tornar mais evidente as áreas dos polos. Então, a gente observa aqui nessa região, né, do Polo Sul e também nessa região do Polo Norte, mas aqui na região da Groenlândia, que acaba aumentando muito de tamanho, tá? Será que está de acordo, né, o que a gente observa? Não, né? A gente observa muito bem que existem essas distorções aí da projeção de mercado. Então, essa projeção parece com essa aqui, né, que a gente está estudando? Não sei, aí é com vocês, né? Mas uma outra projeção que não vai também ter aí, vai na verdade ter diferentes características, vai ser a projeção também de Peters. Então, olha só, a projeção de Peters a gente observa, né, através o quê? Da sua parte aqui, ó, das linhas, né, dos paralelos e dos meridianos. Então, vai também ser uma projeção cartográfica cilíndrica, tá? Então, vai ser uma projeção cartográfica cilíndrica equivalente, tá? O que a gente observa aqui na projeção de Peters, né? O do Mercator, ele deu muita ênfase para onde? Para a região, né, do Polo Sul, e observem aqui que já diminuiu bastante de tamanho, né? E já a parte aqui que a gente observa está muito distorcido. O que ele vai dar mais ênfase neste mapa? Aqui nessa região, olha só, a América do Sul já aumentou de tamanho, o continente africano também já aumentou de tamanho, aqui a gente observa a Austrália um pouco maior, e nessa região, né, o Polo Norte nem aparece aí, né, então vai estar bem menor. E o que Peters, né, ele vai colocar aí nessa projeção deles? Que ele queria um mapa para um mundo mais solidário. Por quê? Antigamente, gente, a gente sabe, né, que tinha-se mais ênfase no continente europeu, né, por causa das grandes navegações, por causa das grandes descobertas. Então, davam muito ênfase para os países que estavam localizados no hemisfério norte. Peters não vai aceitar isso, então ele vai fazer essa projeção cartográfica que ficou conhecida como mapa para um mundo mais solidário, porque ele vai dar muita ênfase aqui para a América do Sul e também para o continente africano, porque a gente sabe aí dos problemas sociais, problemas econômicos que se tem desde lá dessa época que foi projetado, tá? Então, o que a gente observa, né, nessa projeção de Peters, que vai ter o achatamento aí do continente europeu, vai estar bem menor, observem aqui, bem pequenininho, né, e um alongamento no continente africano, tá? Então, a gente observa aí essas características da projeção de Peters, né, que a gente, né, vai verificar aí com essa projeção cartográfica cilíndrica equivalente, né, dando ênfase aí para o continente africano. Então, essa projeção cartográfica aqui que é mostrada a vocês, será que é de Peters, né? Será que é de Mercator? O que vocês acham, né? Então, a gente vai observar as características, né, aqui do continente da América do Sul, do africano, e olha só aqui nessa região do hemisfério norte, aqui no Polo Sul, vai estar bem pequena, e é com vocês, a gente observando aí através dessas projeções. Mas além da projeção, né, que a gente acabou de verificar de mercado de Peters, também teremos uma outra projeção, que é a projeção de Rosell, tá? E todas essas pessoas foram as que fizeram essas projeções cartográficas. Observem que já vai estar bem um pouco mais semelhante do que a gente conhece normalmente, tá? Essa projeção de Rosell, gente, já vai ser uma projeção equivalente com contorno elipsoidal, que é essa região aqui mais achatada,
tá? Ela faz referência à forma aproximada do nosso planeta Terra, tá? E vai ter o quê? Um ligeiro achatamento nos polos, tá? Então, a gente observa aí também que vai ter, né, as linhas imaginárias dos paralelos aqui, dos meridianos também. E a gente observa que ocorre esse achatamento aqui nos polos, tá? Esse ligeiro achatamento nos polos que vem através dessa projeção equivalente com um contorno elipsoidal, tá? Que vai ser uma forma bem mais aproximada do planeta Terra do que a gente viu aqui em relação a essa projeção, né, que eu quero depois saber de vocês aí, qual é essa projeção que vocês acham que seja, né? E também a de Mercator, a de Peters, né, a de Russell, e vamos ver mais uma projeção cartográfica que vai ser a projeção de Robinson, tá? Essa projeção de Robinson, gente, é uma projeção a que a gente mais observa, principalmente no Atlas, no mapa mundi, porque é uma projeção que vai dar uma ênfase bem melhor dos continentes e dos oceanos, tá? Então, a projeção de Robinson, gente, vai ser essa projeção cilíndrica, tá? Que ela já vai ter uma forma não conforme e não equivalente, ok? Então, a gente vai verificar aqui, nessa projeção de Robinson, gente, é uma projeção que consegue minimizar essas distorções que a gente viu na de Peters, né, que a gente viu na de Mercator, que a gente viu na de Russell, tá? E, atualmente, é a que a gente mais utiliza, é a que a gente mais conhece, porque o formato dela vai ser muito parecido quando a gente observa nas imagens de satélites que captam, né, dessas regiões. Observem aqui o Polo Sul, né, que vai ter a sua dimensão bem semelhante do que a gente realmente conhece, né? A parte aqui também da Oceania com o seu formato, né? Formado por várias ilhas. Também o continente africano que a gente observa, né? Com o seu tamanho realmente adequado. O continente asiático também, gente, né, com a sua formação aqui, não ocorre o achatamento dos polos, a gente pode observar bem melhor essa projeção aí através dos continentes, através dos oceanos, e nessa projeção é que vai representar o mapa mundi, tá? Então, a gente verifica muito essa representação aqui do mapa mundi, né? Com a projeção de Robinson. Se eu pergunto a vocês qual é, gente, a projeção que a gente mais utiliza atualmente para realizarmos os nossos estudos, vai ser, gente, essa projeção de Robinson, que é a projeção que vocês observam. Mas, além disso, né, a projeção de Robinson vai representar o mapa mundi, e é aí que a gente verifica que os paralelos, né, eles vão ser retos, enquanto os meridianos, eles vão ser curvados, tá? Por que isso vai acontecer? Porque os meridianos, eles vão acompanhar aqui, né? A gente observa aqui o limite do nosso planeta, né? Então, a gente observa aí que vai acompanhar a esfera terrestre, tá? Então, a gente observa aí muito essa projeção de Robinson sendo utilizada. Então, assim a gente verifica, né, esses diferentes tipos de projeções cartográficas que acabaram surgindo com o passar do tempo, né, verificando a evolução aí dos mapas, né, verificando que vai começar com a projeção cilíndrica, né, que é desenhado no cilindro, né? Temos a projeção cônica, que realmente é um cone, né, que a gente observa, ou a projeção azimutal, que pega parte ali de uma região do planeta. Pode pegar o Polo Norte, ou o Polo Sul,
ou outras áreas ali, né, do nosso planeta Terra, que também é conhecida como a projeção plana, projeção azimutal ou projeção polar, tá? Mas além disso, através dessas projeções foram surgindo outras com o passar do tempo, né, que teve aí a denominação através das pessoas que realmente fizeram essas projeções cartográficas. No caso, Mercator, né, verificamos a de Peters, né, a de Rosell e agora a de Robson, e existe essa daqui, né, que vou querer também saber de vocês. O que vocês acham? Qual é essa projeção, né, que dá bastante ênfase aqui para o continente africano e para o continente da América do Sul. Vamos ver um vídeo agora para a gente verificar, né, todas essas projeções que nós estudamos. Então, olha só, gente, aí na projeção de mercado, a gente observa, né, que vai dar ênfase muito para o Polo Sul, mas, além do Polo Sul, a gente observa aí na área do Polo Norte também, que o tamanho vai ser bem maior, né, observando aí o continente asiático, a América do Norte, com o tamanho bem maior. Agora, nessa projeção de Peters, vai ser uma projeção inversa à de Mercator. Enquanto a de Mercator, ele dá ênfase para o Polo Norte, para o Polo Sul, a de Peters, ele vai dar projeção para o quê? Para a área central, que pega aí a América do Sul, que pega aí o continente africano. Então, a gente observa essas diferenças. E já lá no Polo Sul, a gente observa que a Antártida ela está num tamanho bem menor, né? Também a gente estudou e verificou aí a projeção de Rosell. Vocês observam, né, que essa projeção é um pouco mais semelhante do que a gente conhece, mas com a projeção de Rosell, a gente verifica aí nas laterais que vai ter um pouco mais essa acentuação elipsoidal, né? A gente observa aí que vai estar bem melhor, né? Os países sendo mostrados para a gente. Lógico que a Antártida está um pouco maior também, então a gente observa essas diferenças entre as projeções, mas além da projeção, né, de Mercator, de Peters e de Rosell, também a gente verifica a de Robson, né? Por último, verificamos essa projeção cartográfica de Robson, que é a mais utilizada atualmente. A gente observa que quase não existem distorções, né, entre os países, entre os continentes, entre os oceanos, entre o Polo Sul e também o Polo Norte, né? Então aí a gente verifica a importância dessas projeções, né? E hoje em dia a gente verifica também que a gente mais utiliza através, né, da observação do mapa mundi a projeção de Robson, ok, gente? Finalizando essa nossa aula, verificamos aqui, né, diferentes projeções vão existir. Quando vocês verem esses mapas, não pensem aí que ela pode estar errada, não, tá? Vai existir esses diferentes tipos de projeções que foram feitas aí no decorrer do tempo por essas pessoas, ok? E agora nós iremos para o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna com o professor Jefferson para continuarmos nossas aulas de geografia. A sua aula continua no próximo vídeo.